No primeiro episódio de A Casa do Dragão, muito se falou em Maegor, mas afinal de contas, quem é esse cara e por que eles têm tanto medo de um cara como Maegor aparecer mais uma vez em Westeros? Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes, muito bem-vindos de volta, ou seja, muito bem-vindo pela primeira vez aqui. Já começa esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário, é sempre importante que vocês comentem. Pega esse vídeo aqui, o link, manda para todo mundo, fala, olha só o vídeo desse cara aqui, pra gente crescer, pra gente conseguir aumentar aí sempre a nossa fanbase, a nossa base aqui, pra gente fazer mais vídeos e cada vez melhores também. E eu peço também que vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir alguma coisa aí das Crônicas de Gelo e Fogo, no primeiro comentário que eu deixo fixado aqui tem os links da Amazon que se você comprar por lá você me ajuda, beleza? Então é isso aí, vamos falar logo porque esse vídeo aqui tem muita coisa pra falar e eu não quero ficar perdendo tempo. Pois bem, este cara, Maegor primeiro, ele foi um cara que a gente já viu no primeiro episódio, direto eles falando, ó, vai se repetir, vai ter um Maegor aí de novo, a gente não pode deixar isso acontecer. A Rhaenys falou, ó, desde o tempo de Maegor aí que a galera não tem essa guerra e tal. Mas quem foi esse cara? Por que eles têm medo? Por que eles citam esse cara o tempo todo? E a memória, ela é muito ruim, assim? Bom, sim. E daí? Bom, pois bem, vamos falar um pouquinho sobre Maegor. Maegor foi o terceiro rei a se sentar no Trono de Ferro. Ele era filho do Conquistador, do Aegon, o Conquistador, com a conquistadora Visenya. A Visenya, rainha, né? O Aegon era casado com a Rhaenys e com a Visenya, as duas irmãs dele, e tiveram dois filhos. O Aegon teve dois filhos, aliás. Com a Rhaenys ele teve o Aenys, que foi o segundo rei, e com a Visenya ele teve o Maegor. Só que o Maegor virou rei de um jeito não muito democrático, digamos assim. Não que exista reis democráticos, mas no caso do Maegor, ele subverteu as leis que aconteciam, que estavam vigentes no momento. Então o que aconteceu? Ele assumiu o trono no lugar do sobrinho dele, filho do Aenys, que era o meio-irmão dele. Então, por conta disso daí, ele não era para ter sido rei e acabou sendo. Mas vamos começar essa história lá do início, vamos falar um pouquinho sobre a infância dele. Esse cara era muito habilidoso com a espada, um cara muito corpulento, as pessoas comparam ele com um touro, diz que ele era muito grande, muito forte, mais alto do que o pai dele, mais corpulento que o pai dele e muito habilidoso. Aos 13 anos, ele já conseguia lutar com espada e já era melhor do que muita gente, inclusive. Aos 16 anos, ele já conseguia lutar com vários cavaleiros experientes e derrotar eles, inclusive. Inclusive, aos 16 anos, ele conseguiu derrotar cavaleiros da Guarda Real do pai dele até. Por conta disso, com 16 anos, ele foi ordenado cavaleiro e na época era um recorde, ninguém tinha conseguido isso em tão pouco tempo. Depois esse recorde viria a ser quebrado mais pra frente, mas naquele momento ele era o cara. Quando o Aegon morreu, o Aegon montava o dragão Balerion, que era o maior dragão que a gente já tinha visto, e aí o Aegon então pôde reivindicar para si o Balerion. Ele não quis pegar nenhum outro dragão antes, tinha disponível, mas ele não quis, porque na cabeça dele, o único que seria digno dele montar era o próprio Balerion. Então quando o pai dele morreu, aí o dragão ficou vago, ele foi lá, reclamou o Balerion para ele, e ele foi o segundo montador do Balerion. Com a morte do pai dele, não só o Balerion ficou vago, mas também o Trono de Ferro. E aí quem assumiu foi o Aenys, o filho mais velho do Aegon, filho dele com a Rhaenys, ele que se sentou no Trono de Ferro. E o Maegor foi ali então um escudeiro, vamos dizer assim, um cara que protegeu muito o Aenys, inclusive, durante o reinado. O Aenys era um cara muito franzino, que tinha uma aparência muito fraca, não era muito bom em guerrilhar, ele era completamente o oposto do Maegor. Sabendo disso, ele pega a espada de aço valeriano Blackfyre, que era do Aegon, e é passado de rei para rei como tradição, e ele decide presentear o irmão, tipo assim, olha, você vai usar muito melhor do que eu essa espada, então fica aí com você. Então o Maegor, mesmo sem ser rei, acabou ganhando de presente a Blackfyre, que é a espada do pai dele. Durante o reinado do Aenys, por conta da aparência frágil do Aenys, as pessoas questionavam muito aí o reinado dele, questionavam se ele ia ser um bom rei, se ele ia ser um rei forte e tal. E uma das primeiras intercorrências que ele teve foi lá no Vale de Arryn. Lá no Vale de Arryn a gente teve um cara chamado Jonas Arryn e esse cara usurpou ali o trono, digamos assim, da casa Arryn. O irmão dele, o Ronel, ele pegou, usurpou o trono do cara, jogou ele e a família lá numa prisão e aí começou uma pequena rebelião. Para cuidar disso daí, o Aenys enviou o próprio Maegor, que montou no Balerion, foi até o Vale de Arryn. Quando ele chegou lá, ele simplesmente esmagou a rebelião e acabou com tudo, executou todos os rebeldes que estavam lá. E quando ele voltou
Por conta disso, o irmão dele decidiu nomear o Maegor a mão do rei. Então o Maegor foi o conselheiro do rei durante um tempo ali no reinado do Aenys. 2 anos depois, porém, ele ia ser destituído desse cargo porque ele decidiu tomar uma nova esposa para ele. Então ele ia ter 2 esposas. E aí a fé militante na época achou isso uma heresia, um negócio muito sujo que não era para ser feito. E aí eles foram para cima do Aenys, e o Aenys, como era um rei fraco de fato, ele decidiu então que era melhor para apaziguar as coisas que o Maegor não tivesse. Removeu ele como mão do rei e mandou ele exilado para Pentos. Contudo, a saúde do Aenys continuou deteriorando e 2 anos depois que ele tinha exilado o Maegor, ele acabou morrendo. E aí quem deveria assumir era o filho do Aenys, o Aegon, o filho mais velho do Aenys. Só que daí a Visenya falou: eu não acho que isso tá certo. Meu filhote deve governar. Pegou, montou na dragão dela a Vhagar, voou até Pentos e chamou o Maegor de volta. Quando o Maegor chegou, ele falou: então galera, cheguei aqui, eu sou o novo rei dessa bagaça. E aí tinha um grande mestre lá que falou: como assim? Pelas leis vigentes, pegou assim um caderninho e falou: pelas leis vigentes, você não tá na lista de sucessão aqui agora, entendeu? Tem um cara, o Aegon, ele tem que governar. Aí o Maegor falou: ah é? Então pega essa espada aqui no meio do seu peito. E aí ele foi e decapitou este grande mestre. E aí falou: mais alguém aí tem alguma coisa pra falar que eu não posso ser rei? E aí ninguém foi otário o suficiente de falar que tinha alguma coisa para se opor. Ele foi e enviou corvos para toda Westeros dizendo: olha, eu sou o novo rei, e se alguém tiver alguma coisa contra, que fale agora. A fé militante então respondeu: eu tenho sim. Você não vai ser rei coisíssima nenhuma, porque você tem 2 mulheres, nessa época já estava na 3ª, e a gente não gosta disso, então a gente vai peitar você sim. O Maegor, quando ele chegou em Westeros, ele tomou alguns cuidados para que ele não tivesse um monte de rebeliões estourando ao mesmo tempo. A gente já tinha essa da fé que tinha acabado de se rebelar contra ele, e ele não queria que o Aegon então reivindicasse o trono. Então o que ele fez? Chegou lá em Westeros, ele pega a Alyssa, que era a antiga rainha, que era a esposa do irmão dele, o Aenys, e aí pega o Jaehaerys, pega a Alysanne, e aí ele leva eles para a Pedra do Dragão e fala: ó, vocês vão ficar aqui quietinhos, sem fazer nada. E aí ele volta então com mais um cara, o Viserys, filho dessa Alyssa também, filho do Aenys, e leva lá pra Porto Real pra ficar com ele, porque ele fala: olha, eu preciso desse moleque aqui comigo, porque se ele estiver aqui, ela vai saber que ele é meu refém e ele não vai fazer nada. Então o moleque foi ordenado como escudeiro dele, mas na verdade ele era só um prisioneiro. Com isso ele dava uma amarrada nas coisas, porque daí o sobrinho dele, o Aegon, não poderia falar que ele estava reclamando o trono, porque ele tinha como prisioneiro toda a família do Aegon. E aí assim ele conseguia pelo menos segurar por um tempo essa rebelião que podia estourar a qualquer momento. Porém, como eu disse, a fé já tinha questionado a validade então do governo dele. A Visenya então falou: bom, se vocês são bonzão mesmo, vem aqui peitar nós então. E aí eles começaram o que a gente chama de julgamento de Sete. E daí o Maegor foi ele e escolheu mais 6 seguidores dele, e a fé escolheu 7 seguidores. Então eram 14 pessoas e 13 pessoas morreram nesse embate aí. O único que sobreviveu foi o próprio Maegor. E daí, quando ele ficou inteiro no final, ele tinha levado uma pancada na cabeça, ele desmaiou e ficou em coma por 1 mês inteirinho. Quando ele desperta do coma dele, ele nem fala nada com ninguém, ele só monta no dragão dele e manda um monte de arqueiros seguir ele, cercam o grande septo e ele taca fogo em todo o grande septo que existia naquele momento. Ali, quem conseguiu fugir foi alvejado pelos disparos dos arqueiros que estavam ali, então não houve sobreviventes. E é dito, inclusive, que durante 7 dias uma nuvem negra pairou por toda a cidade por conta da queimação que aconteceu ali. Talvez isso lembre vocês alguma coisa. Apesar dele ter feito isso aí, ele não conseguiu esmagar a fé militante. A fé militante foi uma pedra no sapato dele até o final do reinado dele. Se fodeu! Depois que isso aí aconteceu, o que acontecia era que ele então oferecia dinheiro, um dragão de ouro ou um veado de prata para qualquer um que levasse um escalpo de algum desses da fé militante para ele. Então, por conta desses atos dele, ele começou a ser chamado de O Cruel. Porém, não foi só essa única insurreição que teve, a gente teve a rebelião do Aegon sim. Apesar de o Maegor ter se precavido com tudo aquilo que eu tinha falado, ele ainda assim teve que enfrentar o sobrinho dele. O sobrinho dele tinha um dragão chamado Mercúrio, e aí quando eles foram pra batalha, o Maegor foi até ele com o Balerion e ele conseguiu então derrotar o sobrinho dele e o dragão Mercúrio também. Foi numa batalha chamada Batalha no Olho de Deus. Então com essa batalha aí, ele acabou com a reivindicação do trono do sobrinho dele, e aí ele se fixava um pouco mais
como rei de Westeros. Mas veja bem, não tem como uma pessoa ser mal o tempo todo, correto? E o governo do Maegor também teve coisas muito boas. Por exemplo, ele ordenou que fosse construída a Fortaleza Vermelha. E durante esse tempo, inclusive, ele ficou fiscalizando muito de pertinho ali a construção da Fortaleza Vermelha. Isso obrigou ele a deixar, inclusive, toda Westeros nas mãos da mão dele, que era o Lord Harroway. Esse cara daí era o pai da esposa do Maegor, e daí esse cara foi a mão dele. E o Maegor, como ele estava assim muito imbuído de fazer a Fortaleza Vermelha ressurgir, aliás, surgir, porque não existia nada ali antes, então ele ficou, olha, comanda aí o reino que eu vou ficar aqui só prestando atenção. Ele conseguiu concluir a Fortaleza Vermelha, e aí quando ele construiu a Fortaleza Vermelha foi uma alegria. Ele decidiu então que ele deveria dar uma festa para todo mundo, todos os pedreiros que tinham trabalhado lá, os mestres de obra, os engenheiros, todo mundo. Falou, ó galera, vem aqui para minha festa, que vai ser uma festa de arromba. 3 dias seguidos de muita festa e muita alegria. E quando a festa terminou, o Maegor decidiu que todos ali deveriam morrer, porque ele não queria que os segredos da Fortaleza de Maegor fossem vazados, porque ele construiu um monte de túneis ali, um monte de passagem secreta, um monte de esconderijo, um monte de coisa que só ele poderia saber, só os reis poderiam saber. Então ele decide que ninguém mais poderiam ter esses segredos, e aí foi um verdadeiro banho de sangue. Outra construção que ele também fez foi o Fosso dos Dragões. Ali onde ficava o Grande Septo era a colina de Rhaenys, e aí ele decidiu, vou construir o Fosso dos Dragões, que aparece inclusive já no primeiro episódio de A Casa do Dragão. Ele foi quem construiu aquilo ali. Teve muitos problemas para construir aquilo ali, para eles deixarem os dragões, porque como ele tinha matado todos os pedreiros que trabalharam ali, os que sobraram falaram, mano, eu não vou trabalhar, ele vai me matar depois. E aí ele teve muito trabalho para arranjar ali, teve que usar escravos, teve que usar pessoas de outros países e etc. para conseguir construir, mas também é uma obra do governo dele. Lembra que eu falei que o Lord Harroway era a mão do rei? Pois é, o que acontece é que nem gente próxima do Maegor acaba escapando aí da fúria dele. Ele acabou extinguindo toda a casa Harroway. Mas espera aí, a mão dele não era um Harroway e a mulher dele também não era uma Harroway? Então ele matou toda essa galera? Sim, ele matou todos os Harroway. O que aconteceu é que a Alis, que era a esposa dele, Alis Harroway, ela teve uma criança natimorta, e era uma criança toda retorcida, uma monstruosidade. E daí ele tinha uma outra esposa chamada Tiana da Torre, e essa mulher envenenou ali o ouvido dele e disse que aquele com certeza não era um filho da linhagem do Maegor. Com certeza era fruto de uma traição, era fruto de alguma outra coisa que ela tinha cometido, porque uma monstruosidade daquelas não podia partir do próprio Maegor. Então, por conta disso, na fúria dele, ele decidiu que todo mundo deveria morrer, e essa casa foi completamente extinta. Anos mais tarde, a Tiana acaba confessando para ele que, na realidade, aqueles filhos natimortos que ele teve todos foram um problema que ela mesma gerou, porque ela dava veneno para todas as esposas que engravidavam dele, para que elas não tivessem os bebês. Por conta dessa traição, ele simplesmente pega a Blackfyre, arranca o coração dela e joga para os cães dele, para eles se alimentarem. O Maegor, inclusive, ele investiu muito tempo para ele tentar ter um herdeiro. Ele sabia que ele precisava de um filho para que a linhagem dele continuasse no Trono de Ferro. Então, ele teve nada mais nada menos do que 6 esposas. Dessas 6 esposas, 3 engravidaram dele. Nenhuma conseguiu ter nenhum filho. Como eu disse, a Tiana envenenava as esposas dele para que ele não tivesse nenhum filho. Quando a mãe do Maegor, a Visenya, morreu, ele ficou muito atordoado, porque afinal de contas a Visenya era a pessoa que mais defendia ele, era a pessoa que estava ali sempre lutando por ele. E foi a pessoa que colocou ele no Trono de Ferro, inclusive. Foi ela quem coroou ele, inclusive usando a coroa do pai dele, o Aegon, Conquistador. O Aenys tinha uma outra coroa mais adornada, que a gente inclusive vê na série a mesma coroa que o Jaehaerys usou, que é a mesma coroa que o Viserys usa durante a série. Então ele acabou perdendo o braço direito dele em toda essa guerra aí, com um monte de coisa acontecendo, gente morrendo pra lá e pra cá, e ele ficou bastante atordoado. Isso foi suficiente pra Rainha Alyssa pegar os filhos dela, pegar a espada de aço valeriano, que era da Visenya, inclusive, a Irmã Negra, que tá sendo chamada agora na série de Irmã Sombria, também é uma tradução possível, porque era Dark Sister, pegou tudo isso aí e vazou, fugiu dele, fugiu de Pedra do Dragão, para que ele não conseguisse mais encontrar ela. Lembra que eu falei que ele tinha um filho dela, o Viserys ali, sobre o poder? Então, pois é, o que aconteceu é exatamente que ele começou a torturar o menino. Torturou por 9 dias seguidos até que o menino morreu. Quando ele morreu, ele pegou,
e deixou o corpo esquartejado no pátio da Fortaleza Vermelha por 15 dias. A esperança dele era que a Alyssa voltasse para a Fortaleza Vermelha para reivindicar o corpo do menino, o que não aconteceu. A Alyssa não voltou para a Fortaleza Vermelha enquanto o Maegor estava lá. Como ele era um rei absolutamente maluco e ele fez um monte de perversidade, um monte de coisas assim, os reinos de Westeros começaram a se voltar contra ele, mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu lá com Aerys. Então, como tinha um monte de gente morrendo, ele fazendo essas coisas horríveis, os vários reinos foram se voltando, o Vale, a Ponta Tempestade e várias outras casas, vários outros lugares, decidiram que não dava mais para ficar convivendo com todas essas atrocidades que esse cara fazia. E aí eles decidiram então começar uma rebelião. E quem que eles iam apoiar para o trono era justamente o Jaehaerys, que era mais um filho aí da linhagem do Aenys, né? Então tinha esse moleque, era o último filho vivo que o Aenys tinha, e falaram, esse garoto aí vai ser o nosso próximo reclamante ao trono. Então todas as casas se uniram ali para que o Jaehaerys sucedesse o Maegor no Trono de Ferro. Quando uma esposa do Maegor, a Rhaena era a esposa do Aegon, que ele matou inclusive, e ele foi e tomou ela como esposa dele, porque o Maegor ele sempre pegava esposas, mulheres ali, que tinham fertilidade comprovada, ou seja, elas já tinham tido algum filho, porque ele queria ter certeza que as mulheres iriam gerar algum filho. E aí ele pegou essa mulher aí, que era a esposa do sobrinho dele, e aí ele levou pra ele. Só que quando ela descobre que o irmão dela, o Jaehaerys, tá lutando aí pra ele retomar o trono, ela aproveita uma bobeira dele enquanto ele tava dormindo, pega a Blackfyre, monta no dragão dela, Dreamfyre, e voa para encontrar o irmão dela. Ela é uma personagem muito importante porque ela recupera a Blackfyre, que é um símbolo muito importante. Além disso, ainda enfraquece ele, porque é mais uma traição que ele teve. E essa não foi a única traição que ele teve. A gente teve 2 guardas da guarda real dele, inclusive, que decidiram debandar, saíram e foram oferecer os serviços lá pro Jaehaerys, inclusive. Então, ele teve muitos problemas e muitas traições aconteceram num curto espaço de tempo. Com isso, o Maegor acabou se tornando um homem quebrado. Ele não tinha mais condições nenhuma de governar, ele estava visivelmente isolado, não tinha mais como, já tinha uma rebelião muito grande se formando do reino inteiro contra ele, ele não conseguiria combater essa rebelião aí. Antes ele tinha inclusive a esposa dele, a Rhaena, que tinha um dragão, agora era só ele e o Balerion, não ia ter como ele vencer todo mundo, porque do outro lado iam ter dragões também, e por mais que o Balerion fosse gigante, não dava pra ele ficar vencendo vários outros dragões que poderiam ter do outro lado ali. Então era uma guerra que seria um ato de suicídio, basicamente. Então ele decidiu que ele deveria convocar os vassalos dele. Poucos atenderam o chamado dele. Esses poucos participaram ali do Conselho de Guerra, eles pensaram em algum jeito que eles conseguiriam fazer para manter a fortaleza, para manter o Westeros sobre o domínio dele. Chegou uma certa hora da madrugada que todo mundo falou, galera, não tem mais o que fazer, vamos embora, só esperar a merda acontecer. E aí o Maegor ficou sozinho na sala do trono e no dia seguinte, pela manhã, ele foi encontrado sem vida com os pulsos cortados. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que o que pode ter acontecido é que mais um membro da Guarda Real traiu e matou ele. Outras pessoas dizem que o que pode ter acontecido é que um dos pedreiros ou engenheiros, mestre de obra, o que foi, que participou da construção da fortaleza e conseguiu escapar, voltou por um dos caminhos secretos e matou ele. Mas o mais provável é que ele tenha se matado usando uma das espadas do Trono de Ferro, só cortou os pulsos dele ali e acabou com a vida dele. E foi desse jeito que acabou o reinado de Maegor I. Então foi um reinado muito cheio de guerras, muito cheio de coisas bélicas. Ele foi um cara de fato cruel, um rei muito perverso, e isso fez com que as pessoas tivessem um pouco de medo quando esse perfil de príncipe chegasse perto do poder. Por isso as pessoas temiam o Daemon, porque o Daemon era um cara muito esquentado e um cara que tinha atos perversos também. Eles tinham muito medo de que ele se sentasse no trono de ferro e aquilo ali acontecesse de novo. Porque tudo isso que o Maegor fez, ele deixou o reino em pedaços. O Jaehaerys, quando assumiu, teve que fazer várias reformas, teve que fazer muita coisa, teve que ter uma cabeça muito boa e todo o governo em volta dele para conseguir reunificar o reino ali e fazer as coisas funcionarem para que o governo dele fosse um governo bom. E eu vou falar, inclusive, no futuro sobre o Jaehaerys e por que o governo dele foi tão bom. Então, por isso que as pessoas não querem o Maegor de volta e por isso que todo mundo lembra dele desse jeito aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí. Eu peço ainda que vocês se inscrevam no canal, que você ative o sininho, que você deixe o like e espalhe esse vídeo para todo mundo aí, pra gente poder crescer, beleza? Muito obrigado e até a próxima.